seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um bate-papo do canal AtoCast, seu canal do YouTube com novidades, assuntos importantes, política, assuntos de interesse da região do Alto Tietê. E hoje trazemos uma convidada especial para conversar conosco, que é a doutora Marina Medeiros Queiroz de Moraes. Ela que é procuradora de Itaquaquecetuba, doutora em Direito Civil, mestre em Políticas Públicas, especialista em Direito Público. Muito obrigada pela sua participação, doutora Marina. Seja bem-vinda ao AtoCast. O prazer é o meu. Alice, é uma oportunidade muito bacana de estar aqui nesse bate-papo, de conversar um pouco mais sobre minha carreira, sobre o direito das mulheres. Muito interessante essa oportunidade. Obrigada. Em primeiro lugar, doutora, eu queria saber qual a diferença entre promotor e procurador e o que o procurador faz pelas pessoas. Muita gente pergunta isso, é muito comum. Eu dei aula há alguns anos e o pessoal sempre confunde, né? O que é um promotor e o que é um procurador, né? O promotor, ele defende ali a lei penal, ele defende a democracia, defende a sociedade, e ele tem uma atuação diferente. Ele atua ali como custos legis na lei. E o procurador municipal, tem o procurador municipal, tem o procurador federal, tem o procurador estadual. Eles defendem o governo, defendem o município, defendem o estado. E são, assim, carreiras totalmente diferentes. Apesar do nome ser um pouquinho ali similar, são carreiras totalmente diferentes. Não tem nenhuma ligação uma com a outra. Nesse caso, então, a senhora defende o município de Itaquaquecetuba. Exatamente. Em que aspecto? Então, o procurador municipal, ele defende ali o município, os interesses do município, execução fiscal, licitações, direito ambiental, direito civil, direito tributário. Então, assim, sempre na esfera do município, os interesses do município e dos munícipes. Muito bom. Doutora, o que motivou a senhora a seguir essa carreira no direito, né? Que eu acho, assim, muito difícil. Eu vou ser procuradora, né? Mas o que motivou a senhora a ir para essa carreira e como é que tudo começou? Explica pra gente. Então, o meu pai, ele é advogado e aí ele ficava estudando ali, aí eu via que ele estudava. Eu falei assim, nossa, achei interessante, fui para a carreira do direito. E a carreira de procurador, ela é extremamente recente no Brasil. Tanto é que nós, em Itaquaquecetuba, nós somos um dos primeiros, né? Guarulhos, Itaquá, Suzano ali, Mogi, foi um dos primeiros municípios a ter um procurador. Hoje a gente tem uma obrigação de ter a carreira de procurador, ela é prevista constitucionalmente, é uma carreira de Estado e assim, ela é muito nova porque ela não era obrigatória, ela foi assim como uma obrigatoriedade de uma forma muito recente. E eu prestei concurso, na época eu prestei concurso em Guarulhos, passei, depois eu prestei concurso em Itaquá, passei. E aí quando a gente assumiu, era uma coisa muito nova, porque a gente não tinha assim a noção do tanto que a gente tinha que fazer, que praticamente o município, tudo é a base de parecer jurídico. Né? Por exemplo, licitações. Tudo que você compra dentro do município, você tem que comprar através de licitações. E todas as licitações têm que ter um parecer jurídico do procurador do município. Então, aí tem aí, como você dizer, como que é importante, né? Essa carreira e que agora tem uma previsão constitucional. Ou seja, todo município obrigatoriamente tem que ter um procurador. E qual o papel das mulheres nesse cargo? Tem muita mulher procuradora ou não? Tem. Olha, em Itaquá, a gente está ali meio a meio, né? A disparidade não é tão grande assim, não. Mas em outros municípios, carreiras jurídicas em si, a maioria, infelizmente, ainda é de homens, assim como a área política, né? Mas as mulheres estão, assim, conquistando vários espaços, estão indo muito bem. E acredito que mais um tempo aí fica meio equitativo aí. Quanto tempo a senhora acredita? Acho que uns 30 anos. Alguns 30 anos tá bom, né? Mas tá bom, estamos caminhando aí no caminho certo, né? Tá certo, muito bom. A senhora é mestre, né, em políticas públicas e doutora em direito civil. Como essas formações complementam o seu dia a dia como procuradora? Olha só que interessante, eu tive a oportunidade de fazer doutorado na Universidade de Buenos Aires.
Na Argentina. na Argentina, né, na UBA. E assim foi uma experiência muito grande assim para mim. Estudei com a ministra Nancy Andrighi, que é do STJ, e foi assim uma experiência magnífica, assim, a mudança totalmente de paradigmas. A Argentina ela tem ela é voltada mais para o social, ela tem uma área jurídica muito mais ampla e uma visão, por exemplo, só mudando assim, por exemplo, direito civil, né? O nosso Código Civil foi feito por um jurista que lançou o Código Civil argentino. Ele não foi reconhecido aqui muito no Brasil, mas ele fez o Código argentino, fez o código de mais 50 países. E aqui mesmo no Brasil ele não foi tão reconhecido. Que coisa! Então, assim, a Argentina ela é muito mais aberta para o social, até mesmo para a área jurídica. O Brasil ainda tem assim, é mais tradicional, tem uma visão mais tradicionalista, tanto no direito civil quanto até em direito público. E assim, isso foi assim para mim uma mudança. Um divisor de águas, né? Sim. E como é que é lidar com uma política tradicionalista ao invés de uma mais, vamos dizer assim, contemporânea, como a da Argentina? Quando você, por exemplo, o Tribunal de Justiça de São Paulo, ele é mais tradicional. Então, para você mudar uma visão, demora muito mais tempo. Então, e o que eu vejo que a sociedade sai perdendo com isso, principalmente as minorias, né? Mulheres, homossexuais, saem perdendo porque aí a visão tradicional, né, no nosso tribunal aqui de São Paulo, ele acaba que dando menos acesso a essas pessoas de ter aí a oportunidade de ter acesso à justiça. E corrobora com uma sociedade patriarcal, machista. Exatamente, exatamente. A senhora pode dar um exemplo de como é que isso aí prejudica essas minorias do ponto de vista prático? Por exemplo, no ponto de vista prático, direitos, por exemplo, alguma mãe solteira que vai pedir ali direitos a alimentos. Como a gente viu recentemente, muitos juízes chegam a achacar as mulheres, não dão uma visão ampla para que elas possam se defender. Então, assim, muitas vezes a gente vê as mesmas sentenças para quase todos os casos. Aqui em Mogi, por exemplo, você vai, as sentenças de divórcio são praticamente as mesmas. Mesmo. A peça é a mesma. O pessoal não tem a criatividade nem de mudar. E você vê que a gente, cada família é uma família, cada situação é uma situação. Então a gente não pode ter essa comatação igualitária. Então aí e você vê isso acontecer muito aqui, principalmente na nossa região. E aí acaba prejudicando, né, muitas mulheres que são mais hipossuficientes, têm menos acesso à justiça, e isso realmente prejudica. Então você tem que ter uma visão mais social, principalmente na justiça. E em Itaquá, quais são os casos que mais chamam a atenção da senhora? Olha, em Itaquá, a gente tem feito uma política muito inovadora. Assim, por exemplo, Itaquá não tem mais pagou todas as dívidas, né? Não tem apontamentos no Tribunal de Contas. Então, ali, agora, recentemente, a gente tem uma política mais, assim, inovadora de ir para frente, de construir. O desenvolvimento da cidade mesmo. Desenvolver, né? Mas isso foi alcançado a duros passos, né? Tem aos poucos. E a gente tem que ter essa construção de sempre estar indo além e de deixar a justiça num patamar mais social. Né? Independente, inclusive, de quem ocupa esse cargo, a senhora concorda? Exatamente, porque os cargos políticos, os cargos, até mesmo os cargos técnicos, nós estamos ali de passagem, né? A gente não vai durar para sempre. Então a gente tem que deixar ali a nossa marca e de que as pessoas sempre tenham essa visão, né, para as pessoas, para que sejam construída uma sociedade mais democrática, mais social, né? O que mais te encanta e o que mais te desafia no seu trabalho como procuradora? Olha, é difícil porque às vezes nós não temos assim apoio até mesmo entre os pares, né?
é um desafio você tentar ali construir benefícios para sua carreira, porque todos têm que estar unidos. E, infelizmente, nós não temos uma carreira unida aqui na região, né? Mas eu vejo que isso pode ser que no futuro mude, né? As pessoas tenham mais consciência de que você precisa... As carreiras jurídicas, elas têm que se pautar mais na união, na construção, na defesa dos direitos, né? Então, eu acredito que precisamos mais de união. E passa também pelo processo de ter mais mulheres atuando nessas áreas, né, doutora? Exatamente. Tem poucas mulheres demais, né? Pouquíssimas, principalmente nas áreas de destaque, na área que você tem que tomar decisões. E a gente sabe, né, que as mulheres são ótimas líderes. Elas lideram muito bem, elas têm um planejamento, elas pautam muito bem essas questões. Então, nós só temos a ganhar com mais mulheres em cargos de liderança, né? No caso, a única forma de se tornar uma procuradora é através de concurso público, Exatamente. que é dificílimo. Eu queria que a senhora falasse um pouquinho como é que foi a sua chegada a esse cargo, né? Atualmente, a maioria dos cargos jurídicos exigem 3 anos de experiência. E esses 3 anos, eles têm que ter após a formação em bacharel, né, de direito, que é 5 anos, né? Então, são 8 anos estudando para começar. E depois? A maioria deles. Procurador ainda não é uma exigência pautada. Então, alguns editais exigem, outros não. Então, aí é uma oportunidade para quem está se formando, né? E aí tem algum concurso para procurador, e aí você pode prestar, né, sem essa exigência, por enquanto, né, desses 3 anos. Mas a maioria dos cargos, magistratura, Ministério Público, precisa de ter esses 3 anos. Agora, para procurador, basta que você aí tenha aí a formação, né, em direito e preste um concurso público. O concurso público geralmente tem aí 3 fases, né? A preambular, de questões, né? E você tem que aí ter uma prova prática e às vezes tem até prova oral em alguns concursos para procurador. E quantos concursos você enfrentou na sua carreira até hoje? Olha, para procurador eu só fiz 2, que foi de Guarulhos e de Itaquá. E aí eu obtive êxito. Mas eu já tive um sonho, eu já prestei muitos para magistratura. E até interessante, o último que eu fiz para a magistratura, eu cheguei a passar para o oral e fui reprovada. Porque na época estava tendo Copa do Mundo. Em que ano foi isso? Foi em 98. Ai, 98? Não, no 2008. Ah, 2008, tá. É recente. Não tanto, não. A minha uso natura. E aí me perguntaram sobre um jogo. Se eu tinha assistido o jogo anterior, no dia anterior. Eu não tinha assistido nada. Eu tava totalmente... E aí eu aprendi que quando você estuda, você não pode ficar bitolada só naquilo. Se desligar do mundo, não pode. Não pode fazer isso. Você tem que ter calma, você tem que ver outras coisas. Você não pode ficar bitolado. E não, foi exatamente foi o que aconteceu. Que me causou não sabia responder. Qual foi a pergunta? A senhora lembra? Me perguntou qual que tinha sido o placar do jogo do dia anterior. Gente, eu não... Uma coisa até simples para quem está acompanhando, obviamente, né? E aquilo me tirou do patamar, me tirou da esfera, me deixou nervosa. Que coisa! Você vê uma coisa que não tinha nada a ver. E eu reprovei. E aí eu não prestei, depois para a magistratura, eu não prestei mais concursos. Mas estou feliz aí como procuradora. Acho que é uma carreira muito boa. As carreiras de promotor, de magistratura, de procurador, elas não têm hierarquia, tá? Embora todas... juiz, tem aquele glamour todo, mas procurador, promotor... Estão no mesmo nível hierárquico. A nossa Constituição dá a mesma hierarquia para todos os cargos. E seu pai deve ter sido uma grande inspiração, como você falou, sim, né? Sim. Mas a partir do momento que você resolveu estudar direito e prestar concurso e ir para essa fase de ser procuradora,
Como é que foi esse caminho? Foi difícil essa escalada? Sim, sim, foi. Porque, olha só, até uma dica que eu dou para quem está estudando, né, e vai aí quer prestar um concurso. A parte prática, ela é extremamente importante. Então, se você vai estagiar, fazer um estágio em algum escritório, aproveite essa oportunidade. Para aprender. Aproveite porque quando você ingressa no concurso público, você não tem aquela parte prática. Você já vai exatamente, você já tem que atuar. E às vezes, se você tem só a teoria, você fica ali Meio perdido, né? até meio perdida. Então, até você ingressar ali, demora um pouco, tá? E eu não tive essa parte prática, eu só tive a parte foi teórica. Só na teoria. Então, chegou lá, fica Chegou meio... lá e já fui. E os colegas ajudam? Eles ensinam? Ou não tem moleza? Não tem moleza. É a raça e é o sangue. Ai, meu Deus. Difícil, né? Difícil. Mas foi uma experiência que vou levar para a vida e isso também engrandece, né, as pessoas, né? Você passar por alguns desafios, né? E você começou muito jovem, né? Desculpa pela indiscrição da pergunta, mas foi bastante jovem, né? Não, olha, eu estou no município de Itacoaxetuba já há 20 anos. 20 anos? 20 Poxa. anos. Não parece não, viu, doutora? Obrigada. Bastante tempo já. Poxa. Como procuradora em específico, estou há 16 anos. Antes eu fui professora. Mas cada ano foi uma experiência. Agora eu estou em específico em licitações, né? Mas eu já atuei na área civil, execução fiscal, ambiental, tributário. Só não atuei em trabalho. E é uma área que tem que estar sempre estudando, sempre se atualizando, Sempre estudando e atualizando. A lei de licitações é nova, né? É de 2021, entrou em vigor em 2024. Então, quando eu estudei na faculdade, eu não estudei essa lei. Ela entrou em vigor agora. Então, tem que começar tudo de novo. Uhum. Então, a gente tem que se prender aos princípios. Quando você está na faculdade, você aprende princípios que são basilares, que vão nos acompanhar para sempre, né, na área jurídica, mas as leis em si elas vão mudar constantemente. São mutáveis como a própria sociedade Sim, né? Exatamente. Como os costumes, é o que a gente está percebendo agora, né? Uma mudança muito grande de costumes. Enfim, a sociedade ela realmente se movimenta também, é dinâmica, né? Então a gente tem que estar preparado aí quando você assume algum cargo para estar sempre se atualizando e indo atrás, né? Fazendo cursos, né? E construindo aí a carreira, né? No dia a dia. Doutora, a senhora já falou a respeito das questões fiscais de Itacoaxetuba. Qual é o setor, hoje em dia, que mais chama atenção para essa cidade do ponto de vista de procuradora, né? É a questão ambiental, por exemplo? O que chama mais atenção? Olha, eu atuei muito tempo, né, na área ambiental em Itacoaxetuba. Eu até fiz aí o programa de resíduos sólidos, né? Quando eu fui fazer o mestrado, aí a minha tese foi o Código de Resíduos Sólidos de Itacoaxetuba. Ali é uma área que tem um problema ambiental muito grande. Por exemplo, a área de invasão. Itacoaxetuba, por exemplo, é um dos municípios que mais sofre com a invasão, né? A gente não pode nem... A invasão, a gente fala... o modo errado de falar, né? Na verdade, é ocupação de terra. Irregular. Irregular, é isso né? mesmo. Mas para ficar mais compreensível... E é uma coisa muito lá de trás, né, doutora? Sim, e aí a questão antiga. Jurídica fica difícil de mexer, Porque né? você imagina, anos a fio, mais de 50 anos de uma ocupação irregular, milhares de pessoas... envolvidas, né? E vai se causando um dano ambiental muito grande para o município. E para você resolver isso de uma hora para outra difícil, praticamente impossível, né? Então você tem que ter ali muita conscientização, muita fiscalização para que isso não aumente, para que deixe estanque e você consiga resolver aos poucos. E então eu acredito que esse seja um dos maiores desafios ali do município na atualidade. E quando você trabalha juntamente com o prefeito, que tem essa visão, que tem esse olhar, melhora um pouquinho, né? Vamos falar um pouquinho da administração do prefeito Eduardo Boigues, como é que você avalia? Então, ele está indo muito bem, ele trouxe aí, como eu falei, né,
praticamente pouquíssimos apontamentos no Tribunal de Contas. Se você comparar com Mogi, É gritante a diferença? é gritante a diferença. Então, ele conseguiu ali zerar muitas dívidas, conseguiu trazer muito desenvolvimento para a cidade, e está num caminho ali para cada vez melhorar, né? Espero que os que forem os próximos continuem É o que a na gente mesma falou, linha, né? né? A gente tem que ter pessoas que façam esse desenvolvimento, independente de estarem ocupando um cargo, não é verdade? Sempre procurando ali balizar os interesses da sociedade, né, em primeiro lugar, né, e trazer com que o desenvolvimento vá fluindo, né, vá acontecendo. Que esse é o principal, né, sempre em mente, né. E quais são os maiores desafios jurídicos enfrentados pela cidade hoje, na sua opinião? Então, a cidade, assim, até todas as cidades aqui na região encontra-se em déficit de valores assim a despender para o município, né? Que eu quero dizer assim? Não digo nem verbas, que às vezes as verbas elas são assim, assim, às vezes os municípios recebem algumas verbas, mas tem alguns requisitos que eles têm que ser obedecidos. E às vezes é difícil de você obedecer isso, né? Por exemplo, a educação. Você tem que gastar até o final do ano letivo. E às vezes você não consegue acompanhar, porque a licitação às vezes é lenta. demorada. A licitação não envolve só ali uma pessoa, estanque. Sim. Né? Envolve um secretário, envolve ali o termo de referência, envolve... Então, assim, é muita burocracia para você conseguir atingir um objetivo. E todos esses requisitos, às vezes, acabam atrapalhando. E o município não consegue alcançar isso. Então, você precisa ter ali uma equipe muito coesa para conseguir abarcar tudo isso, né? Então, eu acredito que com o tempo, com as pessoas fazendo cursos, com uma equipe mais coesa, o município consiga aproveitar mais essas verbas e aplicar com uma eficiência maior. Interessante. Doutora, em que medida o direito civil pode contribuir para a formulação de políticas públicas mais justas, né, e mais eficazes, na sua opinião? Olha, o direito civil ele tem uma gama ampla, muito grande, é o que tem maiores amplificações assim, no direito. E agora nós estamos aí a gente fala novo Código Civil, que é de 2002, né? E a gente a gente já está com uma comissão para formar um novo Código Civil, que está em vias de entrar aí, e vai mudar uma série de paradigmas. Por exemplo, vai mudar aí se o cônjuge vai ser ou não herdeiro, né? Vai mudar aí a questão da amante, vai trazer até para a área previdenciária, vai mudar questões sociais, de casamento, de herança. É mais no direito de família, então? Direito de família, em tudo, societário. Porque é aquilo que a gente falou, né? A sociedade ela é dinâmica, ela modifica, tem tantas coisas hoje que a gente já considera como essenciais e que não estão no Código Civil, né? A senhora concorda? Sim, a questão de impostos, né? A gente vai fazer um inventário agora, os impostos vão aumentar de forma bastante significativa. E como que você pode lidar com isso? Você pode se preparar para isso? Você pode fazer um planejamento tributário. Às vezes a gente fala de planejamento tributário e a gente pensa que é de empresas. Agora você vai poder fazer um planejamento tributário individual. Da sua vida. Da sua vida. Então, assim, muitas coisas vão mudar e o direito civil vai estar sempre presente na nossa vida. Código do consumidor, né? Outra questão importantíssima. Importantíssimo, que a gente enfrenta isso todos os dias. E é verdade que o direito, ele corre atrás da sociedade, no sentido de que a sociedade muda e aí o direito se adapta àquelas mudanças. Exatamente, é assim que funciona? Exatamente. Então, a gente fala de jurisprudências, né? A gente tem a lei, que a lei é estanque, mas ela é aplicável dentro de uma jurisprudência que muda de acordo com o nosso costume social, né?
E aí isso vai se amoldando e o direito vai mudando, vai se adaptando, né, à sociedade, aos nossos costumes. Bom, a gente já falou dessa questão, mas eu quero ser mais específica com relação ao seu trabalho como sendo mulher. Eu queria saber se a senhora já enfrentou barreiras por ser mulher como em ambientes predominantemente masculinos, né? E se tem a intenção de ter algum posto de liderança, por exemplo, na OAB local ou junto aos colegas que são juristas, enfim, ou advogados como a senhora. Então, eu já enfrentei bastante problemas por ser mulher. Às vezes por ser um pouco mais jovem do que algumas também. E essa questão, como eu tratei isso, eu venho tratando. Nas minhas redes sociais, praticamente todos os dias eu falo alguma coisa a respeito. Que as mulheres têm que resistir, que a sociedade tem que mudar. As mulheres têm que lutar, mas os homens também têm que mudar essa ideia. Não é uma né? luta só das mulheres. Não. E tem que deixar claro também que as mulheres não odeiam os homens, né? Exatamente. E assim, não são só os homens que são machistas. As Exatamente. mulheres também têm esse olhar machista. Exatamente. Então, a gente, todos os dias eu tenho alguma publicação, eu faço alguma anotação, algum aspecto nas minhas redes sociais. E sofri, sim. Já sofri muito. Machismo, é um ambiente que é muito masculino. E aí, o que eu venho fazendo? Tento sempre alertar as pessoas e que as mulheres lutem e que os homens mudem de ideia, mudem o pensamento, que as coisas sejam um direcionamento diferente. Eu acredito, peço, né, que eu tenho uma filha de 15 anos, que a minha filha sofra menos, que a sociedade seja mais igualitária, que o olhar para as mulheres, hoje, por exemplo, você vai pegar um Uber, você tem que ter cuidado, né? Se você está... Em todos os aspectos, né? Ser mulher é perigoso no nosso país. Principalmente o aspecto de segurança. Exatamente. A gente tem que ter essa pauta de segurança, de violência. Isso tem que ser falado todos os dias, porque as mulheres estão morrendo. Então, essa pauta de segurança é fundamental. Ela tem que ser tratada, tem que ser falada todos e tratada os dias. com seriedade, né, doutora? Com certeza. Doutora, quais são seus sonhos e metas ainda para realizar na sua carreira? Eu quero ainda ter uma carreira internacional, né? Eu assim, já estudei fora, né? Mas eu tenho ainda uma prospecção aí de ter uma carreira internacional, de projetos fora do país. Quero continuar aqui também no Brasil, né? Mas eu quero expandir aí os meus projetos, quero criar um curso, quero expandir e estudar mais algumas coisas. E ainda já estou planejando, estou colocando em pauta já algumas coisas, já, alguns projetos. E se a senhora pudesse deixar uma mensagem para o pessoal que está acompanhando a nossa entrevista agora, o que a senhora diria? Eu diria, estude, tenha seu sonho, vá atrás, que nada é impossível. Nada é impossível. Se você coloca no papel, se você vai atrás, conversa com as pessoas. Hoje a gente tem muita facilidade para pesquisar. Vai atrás que a gente vai conseguir, todos podemos conseguir. Doutora, quero agradecer demais a sua participação, foi muito enriquecedora, viu? Eu que agradeço a oportunidade. E convidar para voltar outras vezes aí para esclarecer sobre esses assuntos tão importantes para as mulheres e até para a evolução da nossa sociedade, né? Uma sociedade mais justa, mais igualitária. Muito obrigada. Obrigada eu. Muito obrigada. É isso, gente. Você que acompanhou o nosso AtoCast, fique ligado. Quarta-feira que vem tem mais um para você com assuntos de interesse do município de Mogi das Cruzes e toda a região do Alto Tietê. Um ótimo encerramento aqui para vocês. Muito obrigada. Até a próxima. Até.